Muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade imensa de levar a palavra do Senhor. Eu confesso a vocês que na segunda-feira eu já tinha no meu coração aquilo a qual eu ia falar nessa manhã. Aí quando foi na quarta-feira, o pastor Lucas, ele começou a falar tudo aquilo que eu ia falar aqui em cima. Eu falei assim, tá amarrado. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Ele está falando na minha pregação que eu vou pregar aqui. Eu falei assim, não, dá tempo ainda, né? Dá tempo de trocar. Nesse momento o Espírito Santo falou assim, não, você não vai trocar. Eu tenho mais para falar ainda. Eu tenho mais para falar. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você aquilo a qual o Senhor colocou no meu coração. Leia comigo em 2 Samuel 21. Segunda Samuel 21, a partir do 15, versículo 15. Quando for achando, vai dando glória a Deus. E diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com eles os seus servos. E tanto pelejou contra os filisteus que Davi se cansou. Diga, se cansou. Esbibenove, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruai, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Curva a cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, aprender mais de Ti, queremos ouvir a Ti, Senhor. Faça tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Pois a Tua vontade é soberana sobre nossas vidas, a Sua vontade é soberana aqui sobre esse local, Senhor. Que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, a tudo aquilo a qual vai ser falado aqui nessa manhã. E que possamos sim, ó Pai, reter e viver tudo aquilo a qual vai ser falado aqui nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa manhã eu gostaria de falar um pouco sobre pessoas que estão cansadas. A gente consegue ver que existe no nosso meio pessoas a qual estão de fato cansadas. Só que muitos de nós não estão cansados apenas no seu físico. Muitos aqui talvez estão cansados na sua mente, outras pessoas estão cansadas no seu espírito. Muitas pessoas já não têm mais a vontade de estar aqui nesse local glorificando ao Senhor, porque essa pessoa está cansada de fato. Essa pessoa está cansada de glorificar ao Senhor, porque essa pessoa está cansada. Você pode até cansar porque é algo comum, mas você não pode parar. Você não pode parar. Você tem que continuar. Eu estou cansado, mas eu vou continuar. Eu estou cansado, mas eu não vou parar. Você tem que continuar. E esse texto, a qual acabamos de ler, ele vai retratar um pouco sobre a vida de Davi. Davi, como todos sabem, foi um homem extraordinário. Vamos falar um pouco sobre, de fato, quem era Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. Davi, ele foi o segundo rei. E Davi foi um dos maiores reis de Israel. Por quê? Porque Davi, no seu tempo, conseguiu fazer coisas grandiosas no seu tempo. Davi conseguiu erguer, em seu tempo, um reinado a qual foi próspero. Um reinado a qual conquistou muitas coisas. Davi também vai ser mencionado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Um homem a qual sim estava intimamente com Deus. A Bíblia também vai dizer que Davi era o filho mais novo de Jessé. A Bíblia vai dizer que Davi, ele era um pastor de ovelhas. Que para aquele tempo era algo bem comum, nada fora do normal, ser um pastor de ovelhas. E a Bíblia vai dizer que Davi, quando ele tinha aproximadamente 17 anos, ele vai ser ungido a rei por Samuel. Mas aqui é algo a qual a gente já consegue ver, porque Davi, ele é ungido a rei com 17 anos. Porém, quando Davi de fato vai se tornar rei, Davi está com 30 anos.
Então houve aí uma espera de aproximadamente 13 anos, até Davi de fato vir a reinar sobre Israel. O que acontece aqui e que Deus quer nos mostrar é que existe um processo nesse meio. Existe um processo a qual tem que acontecer entre a bênção a qual o Senhor vai dar sobre a sua vida e sobre de fato você receber aquilo a qual o Senhor quer fazer na sua vida. Talvez cada um de vocês aqui já ouviram já promessas sobre a sua vida, já ouviram sim coisas grandes a qual o Senhor vai fazer na sua vida e vocês pensam assim, por que isso não aconteceu até agora? O que está acontecendo? Será que Deus não está enxergando? Será que Deus não está vendo pelo que eu estou passando? Cadê aquela promessa a qual Ele fez sobre a minha vida? Por que isso não está acontecendo? Não está acontecendo porque tem que ter um processo. Há um processo ao qual necessita acontecer para que você amadureça, para que quando você chegar naquilo a qual o Senhor tem para a sua vida, você esteja maduro. É a mesma coisa quando um pai dá um filho algo a qual o filho não consegue manusear. Você vai olhar para si mesmo e vai dizer, não, esse não é o momento de eu dar isso para ele. Eu vou esperar ele amadurecer mais um pouco, e a partir do momento quando ele amadurecer mais um pouco, aí sim eu vou entregar isso a ele. Esse é o processo do Senhor. E todos nós aqui estamos em um processo. Há um processo do Senhor sobre nossas vidas. Mas nessa manhã eu gostaria de declarar sobre a sua vida que esse processo não vai te parar. Esse processo, ele não vai te parar. Esse processo, ele vai servir para que o Senhor faça as coisas extraordinárias na sua vida. E a partir desse processo do Senhor, você vai amadurecer na presença do Senhor. E você vai amadurecer naquilo a qual o Senhor tem para a sua vida. O tempo vai passar e Davi, ele vai ser promovido. Como assim Davi vai ser promovido? Davi até então é um simples cuidador de ovelhas, um simples pastor. Só que vai chegar um tempo na vida de Davi, a qual Davi não vai ser mais conhecido como pastor de ovelhas. Davi vai ser conhecido como um guerreiro, um homem forte. E como acontece essa promoção de Davi? Davi, ele vai até o campo de batalha, e no campo de batalha vai ter um gigante lá. Esse gigante vai começar a afrontar o povo de Deus. E o povo que está lá vai ficar amedrontado, porque imagina você estar no campo de batalha, você vê um tanto de pessoa da sua estatura, e quando você olha lá para frente, você vê um homem gigantesco. O povo de Deus, eles ficaram sim com medo. Porém, Davi não viu aquilo com medo, Davi viu aquilo como uma oportunidade. Às vezes, a oportunidade na sua vida vai aparecer com coisas gigantes. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, isso aqui é muito grande. Eu não tenho capacidade disso aqui, mas essa é a promoção do Senhor para a sua vida. Às vezes, a sua promoção não vai aparecer de uma forma comum, mas vai aparecer como se fosse um gigante na sua vida. E a partir do momento que você vencer esse gigante, você receberá a sua promoção. Então, a partir desse momento, comece a olhar com outros olhos aquelas coisas a qual você acha assim que são impossíveis na sua vida, aqueles gigantes que se levantam na sua vida. Não olhe meramente como uma dificuldade, mas olhe sim como uma promoção do Senhor, a qual está sendo feita para você. Uma promoção a qual você pode pegar e você pode receber, e você, de fato, pode sim ser promovido com aquela dificuldade a qual você está passando. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, quando ele vai enfrentar esse gigante, Davi, ele vai levar com ele 5 pedras. Muitas pessoas dizem que essas 5 pedras que Davi ele está levando, se caso ele errar, ele tem outra pedra para poder atacar, mas ei, não é isso. Davi aqui, ele leva 5 pedras porque ele sabia que havia 5 gigantes. Então Davi já tinha com ele, essas 5 pedras é para cada gigante. Se eu acertar nenhum aqui e outro levantar, o outro também vai tomar também. E assim é na nossa vida. Será que você tem aí pedra preparada para os gigantes que vai se levantar sobre a sua vida? Ou será que você tem apenas uma pedrinha só? O fato é que cada um de nós tem preparado apenas uma pedra para aquilo que está se levantando sobre nossas vidas. E se outro gigante se levanta? A gente faz o quê? Então é necessário que você esteja preparado para a adversidade do dia a dia. É necessário que você esteja preparado para aquilo a qual vai se levantar sobre a sua vida. E de fato Davi estava preparado para aquilo a qual iria se levantar sobre a sua vida. Ele já estava pensando com melhor. Eu estou aqui.
eu vou atingir esse gigante, mas se outro levantar, eu já tenho outra pedra preparada. Que nessa manhã você comece sim a guardar pedras contigo, e que se caso gigantes levantar sobre a sua vida, você estará preparado. Você estará preparado para vencer toda a batalha a qual se levantar sobre a sua vida. E Davi, ele vai vencer esse gigante. Não, peraí. Davi, ele vai vencer esse gigante. Os gigantes que se levantam na nossa vida, gente, eles têm que ser derrotados. Se um gigante levantou sobre a sua vida e você perdeu, está errado. Volta lá e quebra ele. Volta lá e quebra ele. Gigante na nossa vida, eles têm que ser derrubados. Eles têm que cair. E a sua vitória vai fazer com que outras pessoas vejam que gigantes podem ser derrotados. Uma dificuldade que você passa hoje, que você fala assim, nossa, consegui vencer. E que você pensa assim, ó, eu consegui vencer essa batalha, ok. Só que a pessoa que está do seu lado fala assim, nu, olha por aquilo que aquela pessoa passou. Olha isso, essa pessoa conseguiu fazer. Isso vai gerando fé naquela pessoa. Aquela pessoa fala, não, Diegão nem conseguiu vencer, eu vou vencer também. O mesmo Deus dele é meu Deus. Se ele conseguiu vencer, eu vou vencer também. Que as batalhas que você enfrentar na sua vida, que isso gere fé para outras pessoas. Outras pessoas irão basear em você pelos gigantes que vocês têm vencido. E outras pessoas se espelharão em você. Isso gerará fé nelas. Davi, ele vai vencer esse gigante a qual se levantou. E quando Davi, ele vence esse gigante que se levantou, as pessoas vão começar assim a cantar cânticos a Davi, dizendo, Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10.000 milhares. E a partir desse momento, Davi vai ser perseguido por Saul. E aqui é algo a qual a gente vê até nos dias de hoje. Se você for ver, tudo aquilo que Davi fez foi para Israel. Foi de fato para que o povo fosse liberto, para o seu povo. Agora Davi, por apenas querer ajudar o seu povo, ele se vê sendo perseguido. Quantas vezes cada um de nós aqui já ajudou pessoas, a gente estendeu a mão para pessoas e essas pessoas simplesmente nos traiu. No campo de batalha, gente, há de tudo. A gente não deve desanimar pelas coisas a qual acontece desse tipo. A gente tem que crer que tudo aquilo que estamos fazendo é para o Senhor. E do Senhor que vem a nossa recompensa. Então, se você foi traído por alguém, se você ajudou, uma pessoa que você ajudou, não fique triste com isso, não. Lembre que a sua recompensa vem do Senhor. E o Senhor, no tempo certo, Ele vai dar a cada um de nós o galardão que cada um de nós merece. E Davi, ele vai fugir. Davi, ele vai fugir da presença de Saul. E aqui é algo muito interessante, porque Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul. Davi, ele vai ter a oportunidade. E olha que naquela época, o pessoal, ele viviam pela lei, que era olho por olho e dente por dente. Davi aqui, ele vai dizer, não vou encostar em Saul porque ele é ungido do Senhor. Não vou intentar contra a vida dele porque ele é ungido do Senhor. E aqui é um alerta que eu faço para a igreja. Cuidado com quem você tem apontado, cuidado com quem você tem perseguido. Às vezes você está perseguindo uma pessoa que é de Deus. E perseguindo essa pessoa, falando mal dessa pessoa, você está falando mal do próprio Deus. Você lembra de Saulo, quando ele estava em caminho para Damasco, quando ele cai por terra? Quando ele cai por terra, o Senhor pergunta a ele, Paulo, por que me persegues? Mas se você olhar aqui, você vê que Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos. Só que, naquele momento, Paulo estava perseguindo, sim, Jesus. Porque a partir do momento que uma pessoa persegue um cristão, essa pessoa não está meramente perseguindo um cristão. Essa pessoa está perseguindo a própria pessoa de Jesus Cristo. Então isso fica como um alerta, cuidado com as pessoas a qual você fala mal. Muitas pessoas vão dizer que aqui Saul estava errado.
Saul já não era mais uma pessoa aceita pelo Senhor, mas Saul ainda era rei. E Saul ainda era uma pessoa a qual foi ungida pelo Senhor para aquilo. Então Saul continuava sendo um ungido do Senhor. É isso que eu deixo de alerta. Cuidado. Vai julgar? Ok. Julga conforme a reta justiça do Senhor. Não passe daquilo. O tempo vai passar, Davi agora vai virar rei. Aquilo a qual ele foi ungido, de fato vai acontecer na vida dele. Saul vai morrer e Davi vai tomar o trono. Davi aqui ele tem cerca de 30 anos quando isso acontece. Agora o texto a qual acabamos de ler, em 2 Samuel 21, vai se passar aproximadamente mais 30 anos. E aqui em 2 Samuel 21, vai dizer que o povo de Deus está passando por algo terrível. O que está acontecendo nesse momento? O povo de Deus está passando por uma seca. Uma seca terrível, a qual durou 3 anos. E quando Davi vai até o Senhor, ele ora até o Senhor o responde. O Senhor diz a Davi: tudo isso está acontecendo porque uma aliança foi quebrada. Tudo isso está acontecendo porque Saul quebrou uma aliança. Gente, aqui já se passou quase 30 anos. E o Senhor cobrou aquela aliança a qual foi quebrada. E que aliança é essa que foi quebrada? Logo quando o povo de Deus sai do Egito, e o povo de Deus está sendo comandado por Josué. Josué, ele começa a trilhar um caminho a qual o Senhor fala para ele trilhar. O Senhor fala, você vai passar por esse caminho e todos os povos que estiverem nesse caminho você vai destruir. Então, Josué, ele passa pela cidade de Jericó, depois ele passa pela cidade de Ai. Logo após a cidade de Ai, tinha uma cidade onde ficavam os gibeonitas. Os gibeonitas viram que aquele povo era um povo forte, eles viram que aquele povo iriam chegar até eles, e a partir do momento que eles souberam daquilo, eles usaram de uma estratégia contra Josué. Eles pegaram roupas velhas, colocaram na mala alguns pães velhos, foi até Josué, e quando eles foram até Josué, eles mentiram para ele. Chegou nele e falou assim, olha, a gente vem de muito longe. A gente veio aqui porque a gente quer ter uma aliança com vocês. A gente veio aqui porque a gente quer sim ter uma aliança com vocês, porque a gente tem visto tudo aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Josué naquele momento pergunta a eles, vocês não são dessa região? Eles mentem, eles falam não. Nesse momento Josué faz uma aliança com ele. Josué faz uma aliança de proteger eles, de não deixar os povos circunvizinhos que estavam naquele local atentarem contra a vida deles. E depois de muito tempo, Saul vai se levantar e Saul vai contra os gibeonitas. Saul vai matar alguns gibeonitas, e a partir desse momento, depois de 30 anos da morte de Saul, o Senhor vai requerer a aliança a qual foi feita. Eu não sei você, mas o Senhor, ele não quebra a aliança que faz. O homem, ele tem um costume de quebrar as alianças que faz, porém, o Senhor, ele não quebra a aliança que faz. O erro de muitos de nós é fazer uma aliança com pessoas erradas. Eu vou começar um negócio, eu vou começar alguma coisa. Gente, vocês estão olhando para quem vocês estão fazendo aliança? Eu tenho um projeto muito grande, nesse projeto meu eu vou colocar alguém para que me ajude. Gente, vê com quem vocês estão fazendo aliança. Vocês não podem fazer aliança com qualquer um. Vocês não podem fazer aliança com qualquer pessoa. E esse foi o erro de Josué. Ele fez uma aliança com um povo ao qual o Senhor não queria. E agora, o povo de Deus está sofrendo por aquilo a qual outra pessoa fez. Quantas pessoas que estão aqui já pagou o preço por outras pessoas? Às vezes coisas a qual os seus familiares fez lá atrás, você hoje sofre por causa disso. Isso é terrível, isso nos cansa. A pessoa chega até você e fala assim, parente seu fez isso, agora você vai ter que pagar o pato por isso. Gente, isso é terrível, isso nos cansa. E é isso que está acontecendo com o povo de Deus. Eles agora estão pagando um preço de coisa a qual não foi eles que fizeram. Foi
Saul. Davi, para tentar resolver isso, Davi vai até os gibeonitas e pergunta a eles: ora, o que você quer que a gente faça? Para que vocês voltem com a sua aliança para nós e para que a gente aparte de nós essa ira do Senhor, a qual se levantou contra nossas vidas. O gibeonita vai virar para eles e vai falar: não é por prata nem por ouro que a gente de fato começou isso. Mas da mesma forma como aconteceu aqui, a gente quer também dessa forma. Se pessoas aqui morreram, a gente também quer que pessoas da casa de Saul morram também. Eles então pediram 7 pessoas da descendência de Saul para que sejam mortas. Novamente aqui, pessoas estão pagando o preço por aquilo a qual elas não fizeram. Cuidado, gente, com aquilo a qual vocês estão fazendo nos dias de hoje. Talvez pessoas a qual seus filhos ou parentes seus daqui a um tempo vão sofrer com as más escolhas a qual vocês estão tendo no dia de hoje. Mas nessa manhã eu quero declarar que você não vai deixar luta nem vitória para os seus filhos. Não vai deixar nenhuma luta para os seus filhos. Você vai deixar simplesmente vitória para eles. Você vai deixar vitória para os seus filhos. Você não vai deixar nenhum tipo de luta possível. Somente vitória vocês vão deixar para os seus filhos. Então Davi, ele vai e Davi acata aquilo que eles pedem. E a partir do momento que Davi, ele acata aquilo que o povo pede, a palavra do Senhor no texto a qual acabamos de ler, eu gosto da tradução da King James que diz assim que novamente se levantaram os filisteus contra Israel. Aqui é algo muito corriqueiro, né, gente? Porque as batalhas sempre vai vir para cada um de nós. O povo de Deus aqui já passou por tantas coisas. O povo aqui já passou por tantas lutas. Davi mesmo já passou por tantas coisas. E a palavra de Deus diz que novamente os filisteus se levantaram contra o povo de Deus. E aqui novamente vai se levantar um gigante contra Davi. Só que esse gigante agora que se levanta por nome Esbibnob, ele atenta contra a vida de Davi. Porém, Davi aqui já não é mais um jovem de 17 anos, a qual venceu Golias. Davi aqui, naquele tempo, né, poderíamos dizer que já era um idoso, uns 60 anos para lá, do contexto daquela época, a qual o pessoal vivia menos. Davi aqui já não era mais daquele jovem de 17 anos que tinha aquela força. Esse gigante, ele vai até Davi, ele atenta contra a vida de Davi. E quando esse gigante, ele vai de fato ferir Davi, a Bíblia diz que, porém, eu não digo, porém, eu gosto muito dessa palavra, porém, o inimigo a semana toda tentou destruir sua vida, porém, o inimigo o mês inteiro armou contra a sua vida, porém, o inimigo não quis que você estivesse aqui nessa manhã, porém, a boa mão do Senhor nos alcançou. A boa mão do Senhor veio sobre nossas vidas. Eu amo o porém. Quando o gigante ele foi até Davi para tragar a sua vida, o porém do Senhor aconteceu na vida de Davi. Levantou-se um homem por nome Abissai, a qual defendeu Davi. E esse homem defendendo Davi, ele mata o gigante. O engraçado é que eu consigo ver aqui que lá atrás, lembra, na primeira luta de Davi contra o gigante, em que todo o povo de Israel estava atemorizado, com medo de gigante. Aqui não. Aqui nesse segundo gigante que se levanta, não é mais Davi a qual vai contra o gigante, mas vai ser uma pessoa a qual viu aquilo a qual Davi fez. Gente, as suas vitórias, aquilo a qual você está fazendo o Senhor, vai fazer com que outras pessoas consigam também fazer. Lá atrás foi Davi, aqui agora é Abissai a qual está fazendo, porque ele já tem um modelo do que fazer. E ele conseguiu salvar Davi da mão do gigante.
E a partir desse momento, ele conseguiu salvar a vida do rei dele, do amigo dele. Eu peço ao Senhor que se levante pessoas assim, pessoas a qual vão te ajudar, pessoas a qual vão te defender, não simplesmente pessoas a qual vão fazer calúnias no seu nome, pessoas a qual vão de fato te ajudar, pessoas a qual vão falar, olha, você está passando por isso, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te levantar. Que se levante pessoas assim na sua vida, pessoas a qual vão contribuir para o seu sucesso. E quando o seu sucesso acontecer, lembre dessa pessoa que está do seu lado, lembre dessa pessoa que te ajudou, gente, lembre dessa pessoa. E a partir desse momento, Israel vai fazer um voto, vai falar, olha, Davi, a gente não quer mais que você vá com a gente em batalha, porque a gente não quer que se apague a luz de Israel, a lâmpada de Israel, a luz de Israel. Eu não sei se você sabe, mas você é luz. Você não pode desanimar, você não pode se cansar, porque você é luz. Você está aqui nesse local, você é luz. Você está lá no seu serviço, você é luz. Você está na sua casa, você é luz. Você é luz por onde você passar. É por isso que você não pode desanimar, é por isso que você não pode estar cansado nesse local querendo desistir, porque você é luz. Aonde você estiver, a sua luz tem que brilhar e todos verão a luz que há em você. Todos verão a luz que há na sua vida, todos verão a luz que há na sua história, e por intermédio da luz que há em você, outras pessoas virão a Deus, pela luz que há na sua vida. Essas pessoas conseguiram enxergar isso em Davi. Essas pessoas conseguiram enxergar que Davi era um homem a qual era cheio de Deus, um homem a qual era cheio da presença de Deus, e com isso essas pessoas conseguiram enxergar que Davi era luz. Não vira para o seu irmão e fala para ele, você é luz. Não fala mais alto, você é luz. E todo esse cansaço a qual Davi estava passando naquele momento, a qual é comum para cada um de nós, ficar cansado. Quem aqui não cansa, gente? Tantas batalhas, tantas lutas que a gente vive no dia a dia, há tanta coisa, há tanto peso. Uns suportam mais, outros suportam menos, mas todos aqui passam por um tipo de luta diferente uma das outras. E eu gostaria de declarar na sua vida que nessa manhã todo o cansaço está saindo da sua vida. Nessa manhã todo o cansaço a qual você está passando vai sair da sua vida. Você terá alegria de estar nesse local, você terá alegria de glorificar o santo nome do Senhor, você terá alegria de estar nesse local glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor, você terá alegria sim de estar aqui disposto, não cansado, disposto a fazer tudo aquilo a qual o Senhor colocou no seu coração. Fique de pé nessa manhã. Cada um aqui sabe por aquilo a qual tem passado. Cada um aqui sabe por aquilo a qual tem te cansado. Você sabe a luta que você tem passado. Você sabe aquilo a qual você tem enfrentado. Só você e Deus sabe. Nessa manhã, o Senhor quer ouvir da sua boca. O Senhor quer ouvir de você. O Senhor Ele quer saber o que quer que eu te faça nessa manhã. O que está te afligindo? Qual gigante tem se levantado contra a sua vida? Nessa manhã eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você começasse a puxar na sua memória todos os gigantes que se levantaram contra a sua vida. A partir desse momento, quando você vai pensando nesses gigantes que se levantaram contra a sua vida, você agora vai pensando em Jesus, porque Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Jesus, Ele tem o poder de entrar e derrotar esse gigante juntamente com você. Jesus, Ele tem o poder de reverter a sua história e aquilo a qual você está passando. Jesus, Ele tem o poder de fazer ainda mais sobre a sua vida. Talvez isso que você está passando hoje, esse gigante que você está enfrentando para você é algo impossível. Mas para o nosso Deus não há nada impossível. E é por isso que eu acredito. E é por isso que eu sigo crendo nele, porque nada é impossível para o nosso Deus.
Não há nada impossível para o nosso Deus. Então nessa manhã eu gostaria que você tivesse isso na sua mente. Nada é impossível para o seu Deus, nada é impossível para o nosso Deus. Comece a puxar na sua memória aquilo a qual para você é impossível. Tudo bem, para você é impossível, mas para o nosso Deus não é. Você está passando por isso hoje, mas o nosso Deus tem o poder de reverter a sua história. O nosso Deus tem o poder sim de fazer coisas a qual você não consegue hoje. O nosso Deus tem o poder sim